Graça e paz, amados. Amém? Que bom estarmos reunidos mais uma vez na presença do Senhor, o nosso Deus. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus 11, versículo 39, a palavra diz assim: E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora o capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Amém. Amém? Amém. A fé é o assunto central de todo o capítulo 11 de Hebreus. Essa palavra é citada, como nós já falamos anteriormente, 24 vezes apenas nesse capítulo. E o autor aqui, queridos, cita por nome 17 personagens do Antigo Testamento. E também cita diversas situações que ocorreram, sem citar nomes, mas situações essas que nos remetem ao testemunho de profetas, de juízes, de reis, de homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. Começando em Abel e terminando em Samuel, homens e mulheres de carne e osso, como você, como eu, como cada um de nós. Homens e mulheres com temores, limitações, com lutas, tentações, provações, mas que ousaram crer no Deus Todo-Poderoso. Esses testemunhos nos enchem também de fé, nos enchem de expectativa por aquilo que o Senhor nosso Deus irá fazer no decorrer da nossa caminhada. E esses homens e mulheres são exemplos para cada um de nós, porque viveram muito antes do surgimento da igreja, muito antes da manifestação do Senhor Jesus aqui em carne e osso, e mesmo assim viveram, andaram e morreram pela fé. Nós aprendemos com esses testemunhos, eu espero que você tenha aprendido juntamente comigo também, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há modo algum de agradar a esse Deus. Nós aprendemos também que o justo vive pela fé. Não é possível viver na presença de Deus se não for pela fé. A fé é absolutamente imprescindível na nossa caminhada com o Senhor. Uma fé viva, uma fé constante, que enfrenta as lutas, que enfrenta as adversidades, uma fé que vê o invisível e que não retrocede, mas que continua avançando, avançando para as coisas que estão diante de nós, como disse o apóstolo Paulo. E de fato, a vida cristã não existe e nem mesmo subsiste se não for unicamente pela fé. E por isso, nós vamos agora meditar
nesses versículos que lemos, que são a conclusão desse capítulo 11. A conclusão desse assunto abordado pelo escritor aos Hebreus a respeito da fé. E o nosso primeiro ponto nessa manhã é a fé em Cristo antes de Cristo. Você já vai entender o que isso significa. Nos versos 39 e 40, os dois últimos versículos do capítulo 11, o autor conclui de maneira surpreendente as suas observações a respeito do testemunho desses homens e mulheres do Antigo Testamento. Ele diz: e todos estes, ou seja, todos estes nomes que eu citei, cada um deles, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Parece algo, à primeira vista, decepcionante, não é mesmo? Como é possível que homens que viveram e morreram pela fé, que creram até as últimas consequências, que sofreram por causa da fé muitas vezes, que foram torturados, como ele diz aqui no versículo 36, no versículo 37, que passaram por prisões, por cadeias, que foram açoitados, que foram mortos, cerrados ao meio. Como é possível que esses homens tenham morrido sem alcançar a promessa? Apesar do seu tremendo testemunho de fé, de uma vida de fé, eles não viram o cumprimento da promessa. E a promessa na qual todos eles creram, esperaram, confiaram, é a promessa da salvação, a promessa da redenção de Deus para a humanidade, para toda a terra. Vocês se lembram que Deus prometeu para Abraão, quando ele lhe chama? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a maior de todas as promessas. Promessa de salvação para toda a humanidade, para todo aquele que cresce. E eles não viram o cumprimento dessa promessa, porque eles viveram antes da manifestação do nascimento virginal de Cristo. Então pense comigo, por que é que eles não viram essa promessa? Foi culpa deles? Será que é porque eles não tiveram fé? Não, não foi por culpa de nenhum deles. Também não foi por um atraso de Deus, porque tem gente que diz que Deus tarda, mas não falha. Errado. Ele nunca tarda, ele age no tempo estabelecido por ele mesmo. E não foi culpa deles, não foi por um atraso de Deus, mas foi simplesmente porque não havia ainda chegado o tempo determinado pelo Senhor. Quando é que veio o Messias? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. O Messias, o Cristo, vem quando o tempo está cumprido, quando chegou o momento determinado, não no improviso dos seres humanos, mas o tempo determinado por Deus na eternidade, porque Ele já determinou o cumprimento de todas as coisas antes que qualquer uma delas acontecesse. E nas palavras de alguns desses personagens, desses homens dos quais nós já falamos anteriormente, é possível perceber, queridos, que eles esperavam o cumprimento dessa promessa, que eles criam no cumprimento dessa promessa, que eles ansiavam pela vinda do Salvador a esse mundo, que era chamado pelos judeus de o Messias, o Cristo, o ungido. Essa promessa só se cumpre séculos, em alguns casos, milênios depois da vida desses homens. Mas a promessa se cumpriu. Aleluia. É interessante nós olharmos para a vida de alguns desses homens e vermos como eles esperavam, sim, o Messias. Moisés, irmãos, séculos antes,
o homem que tirou o povo de Israel do Egito, que é um dos personagens citados aqui no capítulo 11 de Hebreus, ele profetizou sobre a vinda do Cristo, sobre essa promessa. E ele disse, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Você sabe de quem ele estava falando aqui? Aliás, ele diz, um profeta como eu. Você sabe que Moisés é uma figura de Cristo. Porque Moisés é o libertador de Israel, aquele que tira o povo de Israel da escravidão, depois de mais de 400 anos escravizados no Egito. Ele é o instrumento de Deus para a libertação e formação daquela nação, do povo de Deus. E Moisés, assim, é uma figura do próprio Cristo. E ele diz que o Senhor, Deus levantaria um profeta no meio daquele povo. Porque Jesus, de fato, descendia daquele povo, era um judeu também. E assim ele aponta para Cristo. E aliás, lá em Atos, no Novo Testamento, esse texto de Deuteronômio, no capítulo 18, é citado justamente dando esta declaração de que Moisés estava se referindo a Jesus. Portanto, Moisés, séculos antes do nascimento de Jesus, ele esperava o cumprimento da promessa. Ele sabia que ele não era o Messias, mas ele esperava pelo Messias. Davi, um homem segundo o coração de Deus, outro nome que é citado aqui também no capítulo 11. Ele diversas vezes profetiza e fala sobre o Messias, porque ele também esperava o cumprimento da promessa. É maravilhoso quando nós olhamos para o Salmo 22, um salmo de Davi, todo esse salmo inteiro, do primeiro até o último versículo, fala sobre o Messias. Que palavras maravilhosas. Irmãos, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, Davi começa o Salmo 22 dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Você se lembra quem disse isso? Nos últimos instantes de sua vida? Quando Jesus era crucificado e ele clamava, Deus meu, por que me desamparaste? Mas aí alguns céticos vão dizer, mas isso aí é porque ele leu o Salmo e está repetindo as palavras de Davi. Ok? Então, até aí tudo bem. Mas aí no versículo 7 do Salmo 22, Davi diz, todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Você sabe de quem foi que disseram exatamente isso? Quando Jesus estava pendurado naquela cruz, e os seus algozes, e os judeus, e os romanos, e as autoridades judaicas diziam para ele, você não é o Filho de Deus? Desce daí, desça dessa cruz, você não é o Cristo? Você não disse que derrubaria o templo em 3 dias, o reconstruiria? E eles faziam exatamente o que Davi profetizou que aconteceria em relação ao Messias. Agora ele fala na primeira pessoa, como se fosse o próprio Cristo falando, no versículo 14, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu Deus! Você sabe o que acontece com o homem quando ele é preso em uma cruz? Os seus braços são esticados ao máximo possível, as suas pernas esticadas. E o que vai acontecendo, irmãos? É que naquela posição, os seus ossos vão se desconjuntando e de uma maneira tão forte que a morte na cruz, ela acontece geralmente por asfixia. Porque você não consegue mais respirar, você fica ali tão esticado, naquela posição tão dolorosa, que a morte ocorre também por asfixia. Todos os meus ossos se desconjuntaram. É impressionante como Davi descreve o que aconteceria na cruz, quando a morte por crucificação não existia. 1000 anos antes de Cristo, quando Davi escreveu isso.
Não existia ainda a morte por crucificação. Isso foi inventado séculos depois. Basta você estudar a história e averiguará isso. E no versículo 16, veja os detalhes profetizados por Davi. Transpassaram-me as mãos e os pés. Os pregos que seriam pregados nas mãos e nos pés do nosso Salvador. Até esse detalhe é profetizado por Davi. E veja ainda, no versículo 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Se você lê os evangelhos, você sabe que depois eles repartem as vestes de Jesus. Lançam sortes, exatamente como está profetizado. Davi, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, estava olhando para a promessa do Messias. Há outros salmos também que Davi fala detalhes da morte, da crucificação, do sofrimento e também da glorificação do Senhor Jesus. Moisés profetizou, Davi profetizou, Isaías também profetizou sobre o Messias. Aliás, o profeta Isaías, em todo o Antigo Testamento, é quem mais falou a respeito da vinda, do nascimento do Senhor Jesus. Esse profeta, esse homem de Deus, que como está escrito aqui, foi cerrado ao meio. O nome dele não é citado, mas certamente essa referência de homens que foram cerrados ao meio é a respeito do profeta Isaías. Ele estava olhando para a promessa, ele estava olhando para Jesus, ele cria no Cristo antes mesmo da manifestação do Senhor Jesus. E o profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim: ele, falando de Jesus, veja que ele fala no passado, como algo que já teria acontecido. Como é possível? 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías profetiza: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Você se lembra de Jesus diante de Pilatos? Pilatos fala: mas você não se defende? Você não fala nada? Ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. No versículo 12, ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Com quem Jesus foi crucificado? 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E assim ele morre naquela cruz. Ele mesmo entrega a sua vida, ele derramou a sua vida. Ninguém a tira de mim, Jesus diz, eu dou a minha vida. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ainda no momento da sua morte, Jesus faz uma última oração, orando por aqueles que o estavam crucificando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele intercede no último momento da sua vida. Isaías escreveu tanto sobre o Messias, ele escreveu sobre o nascimento do Messias. Ele fala que uma virgem daria a luz. Ele diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías vivia crendo nessa promessa, que foi feita lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. E esses homens, irmãos, que são citados aqui em Hebreus 11, todos eles creram, não em qualquer coisa, creram não em uma filosofia, não em uma tradição humana, não em uma mera religião, mas eles creram na promessa que foi feita pelo Deus Todo-Poderoso, de que Ele enviaria o Salvador, o Messias. Eles morreram, no entanto, sem ver essa promessa se cumprir. Você pode imaginar o que é isso? Você passar a vida crendo, esperando a promessa do Senhor. Mas gerações se passaram. Gerações se passaram. E é interessante que alguns se perguntam como foram salvos
os que viveram antes da morte de Jesus. Você já parou para pensar isso? Isso passa muitas vezes pela nossa cabeça, não é mesmo? Por quê? O único caminho para o Pai é Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, como teriam sido salvos todos esses heróis da fé? Todos os homens e mulheres de Deus lá do Antigo Testamento? Todos os que viveram também no período intertestamentário, talvez 400, 500 anos de período entre o Antigo e o Novo Testamento? A resposta, irmãos, olhando para esses fatos, é que eles foram salvos pela fé no sacrifício do Cristo que ainda viria, no sacrifício que ainda seria realizado, mas eles já criam que o Senhor enviaria o Messias, o Salvador da humanidade. Eles estavam crendo antes que a promessa se concretizasse, e morreram sem ver a concretização da promessa, sem ver a manifestação em carne e osso do Messias. Mas mesmo sem ver, perceba, eles continuaram crendo até o fim. Isso é fé, a certeza daquilo que não se vê, a convicção das coisas que se esperam. Eles esperaram até o fim. Você pode imaginar Abel, o primeiro nome citado aqui na galeria dos heróis da fé, filho de Adão e Eva, filho do primeiro casal. Mas a Bíblia dá testemunho. Veja, milênios antes da manifestação do Salvador, ele oferece a Deus um sacrifício de adoração. Ele oferece a Deus um sacrifício das suas ovelhas. Ele oferece uma ovelha ao Senhor. E esse sacrifício de Abel aponta para o sacrifício do Senhor Jesus, que aconteceria milênios depois. Moisés, olhe para a vida de Moisés, ele recusou, está escrito, ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Meu Deus, para quem é que Moisés estava olhando quando ele sai do Egito, quando ele deixa a sua posição de filho da filha de Faraó, de um príncipe? Segundo a tradição, Moisés foi um grande general que trouxe grandes vitórias para o Egito, antes de sair daquele lugar, antes de largar aquela nação. Mas ele prefere sofrer com o povo de Deus, porque tinha em vista o Messias, a promessa de salvação. E é por isso que eles são chamados aqui de homens dos quais o mundo não era digno. Eles viveram antes da manifestação de Cristo, unicamente pela fé em Cristo, a fé no sacrifício que seria realizado pelo Senhor. Por isso eles foram salvos. E o nosso segundo ponto, dando continuidade, é a fé em Cristo depois de Cristo. Nós vimos como esses homens creram em Cristo antes da manifestação do Senhor Jesus. Mas no versículo 40 está escrito que Deus havia planejado algo melhor para nós. Aqui está se referindo a nós que estamos aqui nessa manhã também. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Preste atenção, meu irmão, isso diz respeito a mim e a você, a nós que somos a igreja de Cristo. Agora é exatamente conosco que a palavra está falando, a respeito de nós. O escritor aos Hebreus diz aqui que Deus havia planejado algo melhor, ou seja, algo superior para nós. Aleluia. O melhor, irmãos. O que é o melhor? O que é algo superior? Esse melhor se refere à glória eterna, à nova criação que está descrita em Apocalipse, no capítulo 21.
na qual o verdadeiro povo de Deus, aqueles que são chamados, aqueles que foram resgatados, aqueles que foram regenerados, aqueles que olharam e creram em Jesus, juntamente com os nossos irmãos lá do Antigo Testamento que também creram, que também olharam para o sacrifício que seria realizado. Juntos serão participantes da glória de Deus, da glória divina que o apóstolo Paulo disse que em nós há de ser revelada. Ou seja, o escritor está dizendo que todos juntos, nós, os que vivemos depois de Cristo, e aqueles que viveram antes da sua manifestação, mas creram nele, todos juntos seremos aperfeiçoados. E a conclusão, realmente, do capítulo 11, irmãos, não está no capítulo 11, mas no início do capítulo 12. Aqui nós temos a conclusão definitiva de toda essa explanação a respeito da fé. Ele começa o capítulo 12, você está com sua Bíblia aberta aí, eu espero, dizendo o quê? Portanto. Sabe o que significa portanto? Portanto, é uma conjunção conclusiva. Você não inicia um texto dizendo, portanto, não. Você termina um texto, lá no último parágrafo, dizendo, portanto. Uma conclusão, uma conjunção conclusiva é aquela que introduz uma oração que contém a conclusão do raciocínio explanado anteriormente, de tudo que foi dito. Portanto, ele diz, também nós. Veja, depois de citar inúmeros nomes, e fatos, e situações do povo de Deus ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ele diz, também nós. Agora a palavra é voltada para nós, os que cremos em Cristo, que olhamos para trás, não mais para frente, mas para trás, sabendo que o Senhor Jesus já veio, sabendo que as promessas já se cumpriram em Cristo, que a profecia de Moisés se cumpriu, que a profecia de Davi se cumpriu, que a profecia de Isaías se cumpriu minuciosamente. Das testemunhas do Antigo Testamento, agora ele se volta para nós, a igreja de Jesus, o povo de Deus no Novo Testamento. Você está em Cristo? Amém? Você é igreja? Diga amém se você é igreja, amém, meu irmão? Aleluia. E é para nós, ele diz, nós que estamos rodeados, que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas, irmãos? Abel, Enoque, que andou com Deus, Noé, que foi o pregoeiro da justiça, que apontava para o julgamento de Deus, Abraão, o pai da fé, que deixou tudo, crendo na promessa do Senhor, Isaque, Jacó, José, Moisés, Baraque, Sansão, Samuel, Davi, Jefté, quantos homens e mulheres, Raabe, a meretriz, que foi salva, juntamente com o povo de Deus. Todas essas testemunhas nos fazem enxergar, nos fazem ver que na vida cristã nós precisamos de 3 atitudes imprescindíveis. Nós precisamos ter constantemente, diariamente, na nossa vida, pelo menos 3 atitudes, das quais nós vamos falar agora. A primeira delas é deixar todo embaraço. Versículo 1 do capítulo 12. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Diante do testemunho, da inspiração desses homens e mulheres que abriram mão do conforto, que abriram mão da sua segurança aparente, do status, da popularidade, da própria vida, muitas vezes, por causa da fé. Nós que hoje estamos em Cristo, nós que somos igreja de Cristo, nós que cremos no sacrifício realizado por Cristo Jesus naquela cruz, devemos também, a palavra diz, nos desvencilhar de tudo, absolutamente tudo o que possa nos atrapalhar de servir o Senhor Jesus. Está claro para você? Se esses homens puderam, nós também podemos fazê-lo. Se eles venceram, nós também podemos vencer. Eles abriram mão de tudo por uma promessa que ainda não havia chegado. Mas a promessa já veio, já se cumpriu. Nós cremos naquilo que o Senhor Jesus já fez por nós na cruz. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu e ressuscitou e ascendeu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. E diante dessa convicção, irmãos, nós devemos deixar todo embaraço. Como ele diz, deixemos todo embaraço. Você sabe o que significa a palavra embaraço? Alguns sinônimos de embaraço são obstáculo, empecilho, estorvo, impedimento. Pense, coisas que impedem você de servir ao Senhor. Coisas que são estorvo na sua vida. Coisas que são empecilhos, que se tornam em um obstáculo para que você continue avançando na fé. Mesmo coisas que esse mundo julgue inofensivas. Ah, não, as pessoas vão dizer para você, mas isso não tem problema nenhum. E o que é que tem? E o que tem de mais? Ah, não, isso não faz mal a ninguém. Coisas que o mundo considera normais. Mas lembre-se, ser cristão não é ser normal. Nós não somos pessoas normais. Não somos. A Bíblia diz que nós nem somos desse mundo, nós somos cidadãos do reino de Deus, o reino da justiça absoluta, o reino de paz, de perdão, um reino de vida eterna. Você faz parte desse reino, então você não tem que viver como as pessoas que estão cegas, que não conhecem a Deus, que não creem no Deus vivo e verdadeiro. As pessoas podem dizer, isso é inofensivo, isso não faz mal a ninguém. Mas se você percebe que aquilo é um empecilho na sua caminhada de fé, desfaça-se daquilo. Deixe aquilo para trás. Chute para longe de você tudo o que atrapalha você a buscar o Senhor. Tudo que atrapalha você a continuar prosseguindo para o alvo. Nós precisamos, irmãos, diante dessa palavra, discernir o que é que está nos atrapalhando, o que é que está nos embaraçando. Se for necessário, abrir mão de hábitos. Ah, mas isso não é pecado, mas está atrapalhando. Abra mão. Mas isso não é uma coisa assim tão ruim, mas impede você de ter mais tempo para o Senhor, então é um embaraço. Impede você de buscar ao Senhor com mais intensidade, então é um embaraço, é um atrapalho. Hábitos, prazeres, até mesmo amizades e situações que nos empurrem para baixo e não para cima, porque o nosso alvo está lá em cima, o nosso alvo está no céu, irmãos. Tudo o que nos leva para longe da presença de Deus deve ser abandonado, deve ser eliminado, deve ser exterminado da sua vida, porque você não é uma pessoa normal. As pessoas normais são aquelas que vivem no pecado,
enganadas por Satanás e que estão correndo para o inferno, deixando todo embaraço. E ele continua dizendo: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, o maior empecilho para a vida de fé é o pecado. Há coisas que nos embaraçam, mas o pecado não apenas nos embaraça, ele nos impede de continuar. Ele nos impede de prosseguir buscando o Senhor. É surpreendente, negativamente falando, que em muitas igrejas hoje não se fala mais sobre pecado. Em muitos lugares não se fala mais sobre pecado. Eu fui em igrejas em que não se falava nada a respeito de pecado. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam que podem servir a Deus sem abandonar o pecado. Que podem ter simplesmente aquela fé que lhes faz conquistar os seus desejos, aquela fé que lhes faz conquistar todas as coisas que eles sonharam. E para isso eu só preciso crer em Deus e posso viver do meu jeito, de qualquer jeito, posso continuar vivendo do jeito que eu sou. Sem abrir mão da nossa maneira mundana de viver. Mas aqui nesse mesmo capítulo 12, no versículo 14, está escrito que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não existe nenhuma exceção. Você pode ter nascido na igreja, ter sido batizado quando bebê, pode ter sido batizado depois de novo por imersão, como alguns foram 2 vezes, pode ter sido batizado 10 vezes, você pode ter cantado no coral, você pode ser qualquer coisa, você pode ser até o Papa. Sem a santificação, está escrito, ninguém verá o Senhor. Se a fé não torna a nossa vida mais santa a cada dia, essa fé é falsa. Essa não é a fé que agrada a Deus. Se a fé não nos leva cada dia para mais longe do pecado e mais perto de Deus, essa não é a fé bíblica. Essa não é a fé ensinada por Jesus e pelos seus discípulos. E é por isso que muitas vezes você ouve os líderes, os pregadores falando sobre o pecado. Para que você vença o pecado, para que você deixe o embaraço e o pecado. Porque esse é um dos nossos desafios diante desse testemunho desses homens. E o nosso segundo desafio, a segunda atitude que devemos ter, é correr com perseverança. Veja, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, essa atitude de correr nos explica por que é necessário deixar todo o embaraço e todo o pecado. Porque se você estiver embaraçado, você não vai conseguir correr. Será impossível correr a carreira que está proposta a você. Você já viu alguém correndo lá nos Jogos Olímpicos? Você certamente já assistiu nas Olimpíadas a corrida. Tem várias distâncias, 100 metros, 500 metros, 1000 metros. Tem a maratona, que é uma corrida muito mais longa. Observe alguém que está correndo uma maratona. Você parou para observar, por exemplo, as roupas que eles usam? Roupas leves. Você já viu alguém correr uma maratona com uma bota, agasalhos, blusas? Não importa a temperatura, eles vão correr com as roupas mais leves possíveis. Eles não querem nenhum tipo de embaraço. Você já viu alguém correr uma maratona levando uma bolsa junto com ele? Não, porque aqui tem umas coisas que eu vou precisar nessa maratona. Eles não levam nada. Como eles têm em vista que há um prêmio e eles querem aquela medalha de ouro, eles abrem mão de tudo para correr a maratona. Não levam nada, absolutamente nada. Não levam ninguém junto com eles. Eles vão correndo, correndo. Você já viu alguém nas Olimpíadas parando para dar uma descansadinha? E depois continua? Não, daqui a pouco eu volto. Vou dar uma respirada. Não. Isso não acontece.
E é o que a palavra diz que nós devemos fazer, correr. A palavra não diz que nós devemos andar calmamente pela carreira que nos está proposta. Você prestou atenção a esse detalhe? Não, eu estou indo devagar, ando devagar, porque já tive... Não. Esse aí não é o nosso lema. O nosso lema é correr a carreira que nos está proposta. A vida cristã é comparada a uma corrida, não só aqui, em outros textos bíblicos também. A vida cristã não é comparada a um passeio de férias. A vida cristã é como estar num iate de férias pelo mar do Caribe. Você já viu essa comparação na Bíblia? Não existe nem nada semelhante a isso. A vida cristã é comparada a uma corrida que não para. Você não pode parar enquanto não chegar lá. Sabe por quê? Se você parar, você não chega. Se você parar de correr, se você bobear, você fica para trás. A Bíblia está cheia de exemplos que nos mostram isso. Nessa corrida é necessário ter perseverança, irmãos. Não é uma coisa que acontece em um dia. Tem gente que fala, bom, eu já nasci de novo, já fui lá na frente, levantei a mão no apelo e disse, sim, Jesus, eu creio em Jesus. Agora está tudo resolvido. Não é isso que está escrito aqui. Está escrito que nós temos que correr com perseverança até o fim dessa corrida. O pecado é um terrível obstáculo que leva muitos a perderem a fé, a desanimarem e não conseguem continuar a corrida. Os embaraços dessa vida também levam muitos a parar de correr. Satanás fará de tudo para impedir que você continue correndo. Não pense, agora eu recebi Jesus na minha vida, fui batizado, agora não vai ter problema mais. Aliás, quantas pessoas eu ouvi dizendo que o dia que elas decidiram, agora eu vou me batizar, eu vou obedecer o mandamento do Senhor Jesus, de repente vieram lutas, tentações, os problemas aumentaram. Sim, Satanás quer que você pare de correr. O inimigo da sua alma quer que você desista bem antes da linha de chegada. E ele vai tentar fazer isso até o último instante. Você está quase chegando lá, ele vai continuar tentando impedir que você corra, fazer com que você desista da corrida. O apóstolo Paulo usa exatamente essa mesma linguagem para falar da vida cristã, irmãos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24, ele diz, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele não está dizendo aqui que apenas um cristão irá alcançar o prêmio, não é isso. Mas o que ele está dizendo é que tem gente que corre, mas não alcança o prêmio. E você pode passar a sua vida correndo, mas não alcançar o prêmio. Por isso é necessário correr com perseverança, é necessário perseverar até o fim, disse Jesus lá em Mateus no capítulo 24. Não é até metade do caminho, não é até 99% do caminho, não, até o fim. Enquanto nós não chegarmos na glória, nós temos que continuar perseverando, nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar correndo diariamente. Esse é o nosso desafio. O cristão é comparado pelo apóstolo Paulo a um corredor. Em algumas igrejas, pelo que se prega, dá a impressão que o cristão é comparado a um banqueiro, o dono de um banco. Mas não é isso que a Bíblia diz. Em outros lugares, pelo que se prega, parece que o cristão é comparado a um rei. Eu sou o rei. Por favor, tem que comer do bom e do melhor, porque eu sou cristão. Não. Na Bíblia, na minha Bíblia e na sua, o cristão é comparado a um corredor, a um atleta, que em tudo se domina, diz o apóstolo Paulo, que esmurra o próprio corpo para subjugá-lo e o reduzir à servidão, para que possa alcançar o prêmio. E para isso é necessário perseverar. Você pode imaginar uma pessoa correndo em um estádio lotado. Mas como? Há uma arquibancada em todo estádio. Você já foi a algum estádio que não tinha arquibancada? Você já viu algum? Então não é um estádio. Nessa arquibancada
estão sentadas todas as testemunhas. Sabe quem é a plateia? Homens e mulheres de Deus, que já correram como você e venceram e foram até o fim. Eles estão sentados, estão olhando para você. É essa figura do apóstolo Paulo. Não quer dizer que literalmente quem está lá no céu está olhando para nós, porque eles não têm, obviamente, esse poder, porque não são oniscientes, só Deus é onisciente. Mas eu tenho certeza de que o desejo desses homens e mulheres que já estão com o Senhor é que cada um de nós chegue lá também. Eu tenho certeza de que se nós perguntássemos para ele, se nós pudéssemos perguntar para o apóstolo Paulo, qual é o desejo do seu coração, Paulo? Ele ia dizer: o desejo é que cada um daqueles para quem eu preguei a palavra, cada um que lê uma das minhas cartas, chegue aqui também, vença essa corrida, chega até o fim. Nós estamos rodeados, diz o escritor aos Hebreus, rodeados, enquanto nós corremos essa corrida, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Eles venceram, você também pode vencer. Ah, mas eu sou fraco. Sim, você é fraco. Mas eu peco. Sim, você peca. Mas eu erro tantas vezes. Sim, você erra. Mas é pela graça do Senhor Jesus que nós iremos chegar até lá. É pela graça do Senhor Jesus que nós vamos poder dizer, talvez no último instante da nossa vida: combati o bom combate. Eu não desisti, eu vim até o fim. Guardei a fé, mantive a minha fé inabalável, firme, apesar de tudo, apesar das provações, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das perdas. Sim, haverão perdas ao longo do caminho. Você vai perder muitas coisas, você vai perder talvez pessoas que você ama. Mas a corrida vai continuar. E nós fomos chamados não para retroceder, como ele diz aqui em Hebreus, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós fomos chamados para crer, irmãos, até o fim. Ah, mas essa pandemia, a pandemia vai passar. Ah, mas o desemprego vai passar. Ah, mas essa doença, a doença vai passar. Mas se você estiver firme até o fim, se você perseverar até o fim, Jesus disse, você será salvo. E a última atitude que nós precisamos ter, olhando para todas essas testemunhas, para a inspiração que nos vem, através do testemunho desses homens e mulheres de Deus, está aqui no versículo 2. A última atitude é olhar firmemente para Jesus. Aleluia. Irmãos, na vida cristã, nós temos uma meta. Nós não estamos correndo como um maluco que corre na rua, para qualquer lugar. Nós corremos para uma meta, nós temos um objetivo, nós sabemos onde nós queremos chegar. A vida cristã tem uma meta, e essa meta é nada menos do que o próprio Cristo, a presença de Cristo, a semelhança de Cristo. Essa é a nossa meta, é ser como Ele, porque aquele que está nele, está escrito, também deve andar como Ele andou. A nossa meta é ser como Ele, é andar como Ele, é viver como Ele, para a glória dEle. A vida cristã é uma corrida por uma rota bem definida. Nós não vamos sair aí correndo loucamente, tropeçando, caindo, não sei para onde eu estou indo. Não, não é assim. Irmãos, tendo isso em mente, no final de cada dia, nós deveríamos nos perguntar, você deveria perguntar para você mesmo, antes de fechar os seus olhos e dormir, a seguinte pergunta: que progresso eu fiz hoje na minha vida com Deus? Você deveria se perguntar, houve algum progresso na minha corrida? Ou eu fiquei parado? 24 horas se passaram e eu não saí do lugar. E eu não usei meia hora das 24 horas que Deus me deu para buscá-lo, para ter comunhão com Ele, para meditar na sua palavra,
para falar com Ele, para falar do amor dEle para alguém. Eu não usei 1 minuto sequer. Então você já parou de correr? Um dia perdido. Alguém disse que um dia sem meditar na palavra de Deus, se eu não me engano foi Lutero, né? É um dia perdido. Martinho Lutero disse. É um dia perdido. Ah, mas eu fiz um monte de coisa, mas teve tempo para o Senhor? Para ouvir a voz de Deus através da sua palavra? Não? Então foi um dia perdido. Nós deveríamos nos perguntar a cada dia, no final daquele dia, a minha comunhão com Deus aumentou hoje? Está aumentando? Hoje, eu conheço o Senhor mais profundamente do que há um ano atrás? Eu conheço mais da palavra de Deus hoje do que eu conheci o ano passado? Ou eu até esqueci alguma coisa que eu sabia e não continuei meditando na palavra do Senhor? Tem gente que hoje conhece menos da palavra de Deus do que conhecia 2 anos atrás, porque não medita na palavra. Até alguma coisa que ele sabia, você perguntar para ele, João 3,16, irmãos, o que está escrito? Ele vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que hoje nós oramos mais, com mais intensidade do que nós orávamos há 10 anos atrás? Tem gente que está na igreja há 30 anos servindo o Senhor e continua orando pouco ou quase nada. Será que hoje eu contribuo com a obra do Senhor mais generosamente do que contribuía antigamente? Ou eu continuo sendo um crente mão de vaca? Eu não sei se existe crente mão de vaca. Não faz sentido, porque o nosso Pai é o ser mais generoso que existe no universo. Será? Por que eu estou falando isso? Quem é que deu para você a vida? Foi o Pai. Quem é que deu para você saúde para estar aqui nessa manhã? Foi o Pai. Quem é que deu para você o ar que você respira? Foi o Pai. Quem deu para você inteligência? Foi o Pai. Quem salvou você? Foi o Pai. Quem perdoou você? Foi o Pai. Ele é o ser mais generoso do universo. Como é que ele pode ter um filho mão de vaca? Não, ser dizimista, isso não é para mim, isso é coisa... Eu não tenho chamado para ser dizimista. Talvez você se converter primeiro, você vai ter depois um chamado para ser dizimista, para ser ofertante, para ser generoso. Porque generosidade é característica do nosso Deus. E o filho geralmente se parece com o pai, né? Você é filho de Deus? Então a cada dia você precisa ser mais generoso. Mas a nossa generosidade não está aumentando, pelo contrário, está diminuindo. Antes eu era dizimista, agora não preciso mais ser dizimista. Agora eu descobri que no Novo Testamento só tem oferta, não tem dízimo. Então pega o Antigo Testamento e joga fora, fica só com o Novo. Não fale também, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque está lá no Antigo Testamento, não está no Novo. Não fale também, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, porque está no Antigo Testamento, não está no Novo. Fique só com o Novo. No Novo, aliás, leia lá em Atos, você não vai dar 10%, você vai dar tudo. Que eles diziam, vinham aos pés dos apóstolos, vendiam as suas propriedades e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Então acho que eu vou ficar com o Antigo Testamento mesmo, né? Então, será que o meu amor pelo próximo hoje é maior do que era ontem? Será que hoje eu estou tratando melhor as pessoas do que como eu tratava ontem? Será que eu tenho mais paciência hoje? Porque paciência é fruto do Espírito. Mais do que eu tinha antes de conhecer a Jesus, do que quando eu comecei a caminhar com Jesus? Mas é que eu tenho um pavio curto, irmão. É assim, o meu temperamento é assim. Então agora você precisa de um novo pavio, o pavio de Jesus, que é manso e humilde de coração. Será que nós estamos mais parecidos com Jesus hoje do que nós éramos há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás? É isso que nós temos que refletir, irmãos, para saber se nós estamos de fato correndo com perseverança, deixando o pecado, deixando o embaraço e olhando firmemente para Jesus. A minha tradução diz assim, fitando os olhos em Jesus. Você sabe o que significa fitar os olhos? Quando você fita o olho em alguma coisa, significa que você não olha para mais nada. Você só olha para aquilo. Seus olhos estão fitados, estão fixos.
naquele objeto ou naquela pessoa. É assim que temos que fazer nessa corrida. Você já viu alguém nas Olimpíadas correndo e parando no meio para dar um autógrafo? Opa, meus fãs estão ali. Vou dar um autógrafo e já volto para continuar a corrida. Você já viu isso? Tem gente preocupada com a sua popularidade, com o seu status, com o que vão pensar dele. Mas o que vão pensar de mim? Se eu ficar toda hora indo para o culto, toda hora indo para a reunião de oração, minha família vai dizer que eu estou bitolado, vai dizer que eu sou fanático. Você já viu alguém correndo no estádio, parando para tirar uma foto? Para, tira uma foto, agora volta para correr. Eu não vi. Em tempos de Facebook, de Instagram, tem gente que quer parar tudo para se aparecer, para se mostrar nas redes sociais. Mas nós precisamos olhar única e exclusivamente para Jesus. Para alcançar a nossa meta, que é Jesus, nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Constantemente olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque sem Ele, a sua fé vai murchar, vai definhar e vai morrer. É isso mesmo. Falaram para você, não, pode ficar tranquilo, se você foi salvo uma vez, salvo, salvo para sempre. Então eu não estou entendendo por que nós somos constantemente exortados a continuar correndo, a não parar de correr, a permanecer firmes. Ué, mas se você vai permanecer firme de qualquer jeito, você está sendo exortado a permanecer firme por que motivo na palavra? Por que o apóstolo Paulo fala, olha, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão. Nós somos desafiados a continuar a corrida, a continuar firmes, a permanecer correndo até atingir o nosso alvo. Ele, se ele, está escrito aqui, suportou a cruz, desprezou a vergonha e está sentado à direita de Deus, nós também podemos suportar as provações, nós podemos suportar sim as tentações, as tribulações, as perdas, as dificuldades, o sofrimento, nós podemos suportar olhando para Jesus, porque Ele suportou muito mais do que você está suportando. Ah, mas você não sabe o que eu perdi. Jesus perdeu a própria vida, Ele deu a sua própria vida. Você já foi preso por causa da sua fé? Quem aqui já foi preso? Por causa da fé, por causa de Jesus. Por isso, Jesus foi preso quando estava orando no Getsemane. Depois foi açoitado, esbofeteado, cuspido. Você já foi açoitado por causa da sua fé? Chicoteado, teve a sua carne dilacerada. Isso sendo que ele nunca pecou, que nunca falou uma bobagem, que nunca mentiu. Depois ele foi crucificado, mas antes colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos e batiam com ele, nela com uma cana em sua cabeça, enfiando aqueles espinhos dentro da sua cabeça. Depois ele carregou a sua cruz, já tão cansado, depois de ter sido preso, apanhado, que ele chegou a cair, sem suportar levar a cruz até o fim. No final ele foi pregado naquela cruz, as suas mãos, os seus pés com pregos enormes, e ficou ali até o último suspiro, enquanto zombavam dele. Pensem bem, versículo 3, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Você está cansado? Você está desanimando? Olhe para Jesus, veja tudo o que Ele suportou. Ele suportou tudo isso para que você permanecesse firme até o fim, para que você corresse até a chegada, até a linha de chegada. Não pare enquanto você não chegar lá. É isso que Jesus está dizendo para você nessa manhã. Você está cansado, está desanimado, mas será que você já passou 5% do que Jesus passou? Não, né? Nenhum de nós. E ele não desistiu. Ele viveu até o momento em que ele disse, está consumado. Está consumado. Ele é o nosso exemplo. O nosso desafio é olhar para Jesus
e andar e correr pela fé no Filho de Deus, até que estejamos para sempre com Ele na sua glória. Amém. Irmãos, pense comigo nessa nuvem de testemunhas. Abel, Enoque andando com Deus, Noé andando com Deus no meio de uma geração ímpia e pecadora, no meio de homens terríveis, ele andava com Deus. Abraão crendo no meio de um povo idólatra, ele creu no único Deus verdadeiro. Esses homens viveram exclusivamente para a glória de Deus. Não só eles, não só na Bíblia, não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e depois do Novo Testamento, quantos irmãos nossos são testemunhas. A história das testemunhas não para aqui em Hebreus, ela continua sendo escrita ainda hoje. Martinho Lutero, há mais de 500 anos, quando leu a palavra de Deus e percebeu, pela revelação da palavra, percebeu que a igreja estava longe do que Deus tinha para ela. Ele enfrentou o maior poder do mundo naquela época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Os reis tremiam diante da Igreja Católica. Martinho Lutero não se calou. Escreveu 95 teses e as pregou na porta de uma catedral em Wittenberg, na Alemanha. Porque ele leu: o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Lembre-se dos 12 apóstolos de Jesus. Quase todos eles morreram por causa de sua fé. Lembre-se de irmãos nossos hoje que estão sendo perseguidos, que estão presos, que estão sendo torturados por causa da sua fé. Lá na Coreia do Norte, estima-se, uma estimativa da missão Portas Abertas é que haja pelo menos 100 mil cristãos presos nos campos de concentração na Coreia do Norte, por causa da sua fé em Jesus. Muitos irão morrer naquelas cadeias, mas sem negar a sua fé, eles vão correr até o fim, a carreira que lhes está proposta. Irmãos, na China, onde é proibido ter uma Bíblia, onde é proibido realizar cultos, nós temos hoje quase 100 milhões de cristãos, a maioria cultuando escondidos, em cavernas, nos porões, nas matas, fazendo batismos de madrugada nos rios gelados. Muitas vezes, aliás, o testemunho do irmão Yun, que escreveu aquele livro O Homem do Céu, ele presenciou batismos, ele fez batismos em pessoas, ele batizou irmãos nossos, abrindo um buraco no gelo, no rio congelado. Vamos abrir um buraco aqui nesse gelo, de madrugada, porque nós não podemos ser vistos. 1h da manhã, abrir um buraco na água congelada, e a pessoa descia as águas para ser batizada. E nós, que temos ar-condicionado, bancos para sentar, na África, quantos irmãos estão cultuando a Deus debaixo de um sol de 50 graus, 50 graus, existe isso? Existe, debaixo de um sol de 50 graus, sem ter um lugar para se reunir, eles se reúnem debaixo do sol. E eu já vi vídeos em que de repente vem uma tempestade tropical, e aí aquele calor, de repente começa a chover uma chuva fortíssima, e eles levantam as suas mãos e continuam cantando e louvando o Senhor, sem desistir. E você, está pensando em desistir? Está pensando em parar de correr? Não só esses irmãos que estão sendo hoje torturados, mortos, presos por causa do Evangelho, mas há também testemunhas mais perto do que você pensa. Pense agora, alguém pregou para você um dia? Alguém falou um dia de Jesus para você? Seja um pastor em um púlpito, ou uma pessoa, um vizinho seu, um parente seu, alguém falou de Jesus um dia para você? Essa pessoa, que talvez não esteja mais aqui entre nós, é testemunha também para você. Alguém orou por você um dia? Essa pessoa é testemunha. Você deve ser como ela, você deve correr como ela. Diante de tantas testemunhas, o nosso desafio
é deixar todo o pecado, todo embaraço, tudo que nos embaraça, deixe para trás. Abra mão de qualquer coisa se for preciso para ganhar a vida eterna. Correr com perseverança a corrida, a carreira que nos está proposta. E olhar o tempo todo, sem piscar, sem desviar o nosso olhar. Olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém?